Saudações, senhores! Esse que vos fala é o professor Marcel Almeida e hoje a gente vem dar continuidade ao conteúdo ligado à cartografia. E hoje a gente vai para uma temática das que são das mais importantes dentro do conteúdo de cartografia, que são as projeções cartográficas. É a partir dela que a gente vai começar a discutir, senhores. Então, como é que a gente faz essa confecção de mapa, né? Como é que a gente consegue transformar aquilo que tem a aparência de um círculo, né, na nossa geóide, nosso planeta, em um plano, em algo que seja colocado e desenhado dentro de um mapa. Então, tudo isso precisa, lógico, de cálculos matemáticos e é dentro desse processo histórico que a gente vai poder discutir na aula de hoje. Então, vamos lá, vamos acompanhar o slide para que a gente possa entender ainda mais esse conteúdo ligado a projeções. Então, vamos lá, vamos acompanhar. Primeiro, senhores, a gente precisa ter noção de algo, né? O que é que a gente tem aqui? Por trás de cada mapa existe sempre um conteúdo político ideológico, né? Qual é essa primeira noção que a gente precisa entender? Senhores, toda confecção de mapa tem um objetivo central por trás dele, né? Quando eu confeccionei os mapas da minha monografia, por exemplo, eu queria mostrar determinado ponto na cidade da qual eu moro. Então havia um desejo meu, um objetivo a ser atingido. E aí eu vou confeccionar o mapa de acordo com esse objetivo. Durante muitos anos, senhores, os nossos mapas perpassaram por cumprir objetivos. E dentro desses objetivos a gente tem aí o viés político ideológico sempre, né? Como a gente pode discutir mais para frente, dentro das confecções dos mapas de Mercator e Pinterest, né? Dentro desse aspecto aí a gente precisa entender. Então vamos seguir, senhores. O que é que a gente tem mais? As projeções cartográficas, deixa eu alinhar aqui. Pronto, as projeções cartográficas permitem representar a superfície esférica, a nossa geóide, a nossa Terra, em um plano, ou seja, no mapa, né? Elas são base para a confecção de um mapa constituído uma rede sistemática de paralelos e meridianos, permitindo que esses sejam desenhados, senhores. Só a partir dessas coordenadas geográficas, a partir daquilo que a gente tem aí de paralelos e meridianos, poder fazer esse plano cartesiano dentro da nossa geóide, que é a possibilidade de a gente transferir isso para o plano esférico, para o plano em si, para um mapa, né? E aí, lógico, né, a gente precisa entender que também haverá distorções. Você pegar algo que seja aproximado ao círculo, a uma bola, né, assim por dizer, da maneira mais simplória que a gente acaba colocando na nossa geóide, transformar ela em um plano, né, em um mapa. Lógico que haverá distorções, né? Você pegar uma bola e desenhar qual vai ser o lado da bola que você vai escolher, né? Então haverá distorções, né? E quando a gente pega o processo histórico de projeções, a gente tem aí na ideia de um mapa do globo, que o globo aí tem um formato aproximado da nossa geóide, o nosso mercado colocava uma lanterna embaixo, e aí ele projetava, fazia a projeção das imagens nas paredes, e aí ele fazia o desenho, né? Quando a gente imagina de outra forma, senhores, a gente tem um ponto de tangência. O que é isso, né? Por exemplo, aonde o mapa toca, o papel toca em cima do nosso planisfério, desculpa, nosso globo terrestre, onde ele topa, ali não haverá distorções, mas a partir do momento que se distancia daquele toque, haverá distorções, que é isso que a gente precisa entender, né? E vamos ver aí o que é que a gente tem dessas distorções. As representações da superfície terrestre em mapas apresentam algumas distorções. As diferentes projeções foram desenvolvidas com o intuito de minimizar essas distorções. Então o que é que a gente quer? O que é que quer dizer isso aí, senhores? A gente vai escolher qual tipo de projeção vai ser utilizada a depender do nosso interesse, nosso objetivo central, daquilo que a gente quer mostrar no nosso mapa. Então a gente precisa escolher a projeção adequada para que a gente tenha o menor índice de distorções possível a depender do nosso conteúdo que a gente quer mostrar. Então vamos lá, vamos seguir. Nós temos aí a aparência da nossa geóide, ela é, né, o nosso globo perfeitozinho, mas a forma que ela se daria, né, mais ou menos o nosso formato. Então você transformar isso aí em um mapa, lógico que haverá distorções, né? E aí a gente tem as projeções para que possa minimizá-las, né? O que é que a gente vai ter então? A gente tem dentro desses fundamentos aqui, que são os fundamentos ligados à distância, forma e ângulos, né? Então toda projeção ela vai ter esses três fundamentos básicos, né? Distância, forma e ângulos, né? Então, uma vai distorcer mais uma coisa do que outra e assim sucessivamente, certo? No que tange a projeções equivalentes, né? Ela é uma variável que acaba preservando a área, mas enquanto as formas e as distâncias haverá deformidades. Então, ela preserva as áreas dos continentes, as áreas dos países. Então, vocês estão vendo aí a projeção no que tange a meridianos e paralelos.
e aí a preservação da área, mas distorção dos outros fundamentos básicos da projeção cartográfica. Essa daí é a equivalente, né? O que é que eu tenho mais? Eu tenho a conforme. O que é que a conforme vai colocar, né? Ela preserva a forma ou os ângulos, enquanto as distâncias e as áreas são deformadas, né? Distorcidas. Vamos ver como é a característica aí da conforme. Mais uma vez aqui a gente tem a famosa projeção de Mercator, né? Então a gente tem aqui a preservação dos ângulos, até porque era utilizado muito no que tange a navegação, né? As grandes navegações aí durante esse período. E a última, senhores, a equidistante, a gente já viu equivalente, conforme agora é equidistante, a gente tem aí distâncias preservadas, né, iguais ao que é o normal, né, de maneira linear, e acaba distorcendo outros fatores de fundamentos básicos no que tange a confecção do nosso mapa, né? Então vimos aí as três. Você já tem aqui uma característica de um mapa azimutal, né, visto de frente, um mapa plano. E a afilática, senhores, a afilática aqui, deixa eu... Aqui, pronto. A afilática a gente tem uma variável que não conserva nada. Ela deixa o perfeito desenho, né? Assim como a cartografia tem um lado do viés artístico, ele deixa a beleza do desenho, da arte, intocável, mas acaba não conservando aquilo que é de forma, de área, de distância, né? Essa é a afilática, ela não respeita nenhum dos fundamentos em si. Ela vai atingir o seu viés normal. Desculpa, eu acabei voltando aqui, deixa eu voltar, pronto. Deixa eu colocar aqui no slide correto para a gente não se perder. Aqui, ó, pronto. Aqui a gente tem basicamente o nosso mapa mundi, né, que a gente tem conhecimento. Então ele acaba não tendo o fundamento básico respeitado, nenhum dos três, mas visualmente a gente está mais acostumado a ver esse tipo de projeção na nossa mente, ela está a mais correta possível, só que não, né, não é dessa forma, né? Não está correto em termos cartográficos, né? Então vamos ver aí algumas curiosidades no que tange a nossa projeção, né? A gente vê a projeção e tem aqui, você sabia que na realidade o hemisfério norte possui 49 milhões de quilômetros quadrados, enquanto o hemisfério sul 100 milhões de quilômetros quadrados? Compara a realidade cartográfica acima. Então a gente tem aí um quantitativo em si de terras. Você sabia que a Europa possui 9,4 milhões de km, enquanto a América tem 18, quase que o dobro, mas aqui aparentemente é maior, né? 2 vezes maior. A ex-União Soviética, né? A Rússia em si, com o continente africano, né? A África com 30 milhões, a Rússia com 22 milhões, mas a Rússia aqui é bem maior do que a África. Então aqui são exemplos de distorções, né? Que a Groenlândia, mais uma vez, com a China com 9 milhões, 9,5 milhões de quilômetros quadrados, enquanto a Groenlândia tem quase 5 vezes menos, mas aqui a Groenlândia é bem maior do que a China. Então isso é por conta das distorções em si que acabam ocorrendo esse tipo de variação aí do que tange a nossa confecção de mapa. Então nós temos aí os três principais projeções: a plana em si, a azimutal, aquela fotografia vista de cima, a cilíndrica, que é das mais comuns, vocês estão vendo aqui o ponto de tangência ao meio, né, na linha do Equador. Então quanto mais próximo à linha do Equador, menor vai ser a distorção, quanto mais se afasta os polos, maior a distorção. E aqui a cônica, que você tem aí uma perfeição para que possa fazer ela em médias latitudes, né, que o ponto de tangência, onde ele está topando aqui o papel, é justamente nessas latitudes. Então vai facilitar aí a produção com um ponto específico dentro de médias latitudes. Vamos ver para cada um. É cilíndrica, né? Você envolver o plano no que tange a esse papel e aí você fazer o desenho. Essa aqui é a mais comum, né? A projeção de Mercator. Toda vez que você vê aqui a Groenlândia é maior do que a América do Sul, você já sabe que está olhando para ela. Né? Então você tem um viés ideológico, né? Eurocentrista, colocando a Europa ao centro, né? Fazendo todos os outros ao seu redor muito maiores países. E aí por aí vai, senhores. Aqui nós temos o tamanho real, ó, tamanho real e aproximado de Mercator. Aí, ó. Então a coloração que está mais clara é o desenho dele e a mais escura é o tamanho real. Então aí você consegue perceber as distorções em si, né? A outra bem conhecida também no que tange a plana, senhores, é a do nosso Peters, né, que é chamado pai dos pobres, porque ele faz esse achatamento dos países que estão dentro do hemisfério norte, e ele também faz esse mapa aqui, esse mapa tido como um mapa invertido, né, colocando e acentuando, lógico, os países do sul, colocando ele em cima, né? Há de se pensar dessa forma, né? Se é uma projeção do globo, onde é que está a parte de cima e de baixo da nossa geóide, comparando com
o espaço sideral? Não tem, né? Então há uma convenção dessa forma, e é instituído com a parte norte em cima e o sul embaixo, né? Então Peters ele provoca dessa forma essa ideia de inversão, né? A cônica, que aí eu tenho a projeção a partir dos pontos que tem umas latitudes médias, né? Por exemplo, na zona temperada em si, e a azimutal, que eu tenho um ponto de tangência, né, no polo, por exemplo, ou em qualquer outro ponto você pode colocar para fazer essa projeção, de maneira de uma fotografia por cima, né? Mais comum que a gente tem é a bandeira da ONU, né, com essa característica em si de projeção, né? Para finalizar, senhores, eu vou mostrar aqui mais um mapa que não tem esse tipo de projeção, mas é uma representação cartográfica que é a anamorfose. A gente tem aí a partir do IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, a depender do objetivo do mapa, mostrar a população, ele vai mostrar contornos diferentes, porque cada contorno vai ter uma explicação no que tange ao conteúdo. Então, ele não vai seguir aqueles tipos de projeções que a gente vê, que a gente viu nessa aula, mas ele vai seguir de acordo com o conteúdo e com o conhecimento que ele quer propagar. Então, senhores, essas aqui são as projeções cartográficas. Você precisa se aprofundar cada vez mais nesse conteúdo. Cartografia é um dos itens que mais caem, senhores, dentro do Enem. Então, vale a pena conferir e acompanhar sempre o nosso canal. Não deixa de curtir, de divulgar, senhores. E principalmente se inscrever no nosso canal, né? Compartilha aí com o máximo possível. Apoia o nosso projeto, senhores. Valeu, um abraço. Saudações!